sono de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito. Meu irmão, minha irmã, nesta terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, a igreja nos presenteia com um texto tirado do comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, bispo. Esse texto que é do século V da nossa era e é apresentado na liturgia das horas com o título Cristo é o vínculo da unidade. Então acompanhemos com bastante fé e atenção esse texto da tradição da igreja que nos é oferecido no dia de hoje. Cada vez que participamos do corpo sagrado de Cristo, unimos-nos a Ele corporalmente, como afirma São Paulo ao falar do mistério do amor misericordioso de Deus. Este mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Ora, se todos nós formamos um só corpo em Cristo, não apenas uns com os outros, mas também com aquele que habita em nós pela sua carne, por que não vivemos plenamente esta união existente entre nós e com Cristo? Com efeito, Cristo é o vínculo da unidade, por ser ao mesmo tempo Deus e homem. Seguindo o mesmo caminho, podemos falar da nossa união espiritual, afirmando que todos nós, ao recebermos o único e mesmo Espírito Santo, nos unimos uns aos outros e com Deus. Embora estejamos separados, somos muitos e em cada um de nós Cristo faz habitar o Espírito do Pai, que é também o seu Espírito. Todavia, o Espírito é um só e indivisível, e com a sua presença e ação, reúne os que individualmente são distintos uns dos outros, fazendo com que, em si mesmo, todos sejam um só. Assim como a virtude do corpo sagrado de Cristo transforma num só corpo os que dele participam, parece-me que o único e indivisível Espírito de Deus, habitando em cada um, vincula a todos numa unidade espiritual. Por isso, novamente, São Paulo se dirige a nós. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Se efetivamente
é um só o Espírito que habita em nós, também o único Deus e Pai de todos estará em nós por seu Filho, unindo entre si e consigo todos os que participam do mesmo Espírito. Desde agora, torna-se evidente que de alguma maneira estamos unidos ao Espírito Santo por participação. De fato, se de uma vez por todas abandonamos a vida puramente natural e obedecemos às leis do Espírito, é claro que deixando de lado a nossa vida anterior e unindo-nos ao Espírito Santo, adquirimos uma configuração espiritual e até certo ponto transformamos em outra a nossa natureza. Assim, já não somos simplesmente homens, mas filhos de Deus e habitantes do céu, pelo fato de nos termos tornado participantes da natureza divina. Todos, portanto, somos um só no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um só, repito, pela identidade de condição, um só pela união da caridade, pela comunhão do corpo sagrado de Cristo e pela participação no único Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós ouvimos esse texto dos comentários sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Alexandria, do século V, que vem nos falar desse vínculo verdadeiro que nós temos com Deus. E esse vínculo é o próprio Cristo. Cristo nos une de tal forma a Deus que podemos nos chamar e ser chamados de outro Cristo. É Cristo quem, tendo assumido a nossa humanidade, tendo assumido a nossa natureza, nos leva até Deus, porque introduz a nossa natureza humana no céu, criando então esse vínculo. Mas São Cirilo de Alexandria fala uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Ele fala de configuração. No Espírito Santo nós somos configurados a Deus. O que significa ser configurado? Ser configurado significa ter a mesma figura, ter a mesma imagem, ter o mesmo rosto, estar unido tão intimamente que formar um só com a divindade. Isso é estar configurado. E é o Espírito Santo quem nos configura. Claro, por participação, lembra São Cirilo de Alexandria, nós não somos da mesma figura de Deus por natureza. A Trindade, sim, por natureza, está unida num vínculo tão perfeito. Cada pessoa que são um Deus só. Nós, por participação, pela graça que recebemos no batismo, pela unção do Espírito Santo, estamos vinculados a Deus e configurados a Ele por participação. Nos tornamos seres espirituais pela presença do Espírito em nossa vida. Somos chamados e assim o fizemos no nosso batismo, e a cada dia somos chamados a renovar esse propósito, renovar esse acontecimento batismal, chamados a abandonar a vida velha e abraçar a vida nova em Cristo Jesus. Isso só é possível a nós porque o Espírito Santo nos configura e nos vincula a Deus.
nos tornamos participantes já da vida de Deus, ainda de um modo imperfeito, é verdade, porque ainda peregrinamos nesse mundo. Mas já nos tornamos participantes da vida de Deus pelo Espírito que Ele nos deu. Esse Espírito, que é importante insistirmos, não é uma força. Muitas pessoas às vezes falam do Espírito Santo como se fosse uma energia de Deus, como se fosse apenas uma ação de Deus, quando na verdade é Deus mesmo Todo-Poderoso. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos santifica juntamente com o Pai e o Filho, que nos salva juntamente com o Pai e o Filho, que também nos criou juntamente com o Pai e o Filho. Então a obra da criação, redenção e santificação é obra da Trindade. Cada atribuição dada a uma das pessoas da Santíssima Trindade. Mas, de fato, toda a obra realizada pelos Divinos Três, o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nos aproximando de Pentecostes, dentro de mais uma semana e alguns dias, estaremos celebrando a solenidade do Espírito Santo. Queremos nos instruir sempre mais, conhecer um pouco mais dessa pessoa que nos configura a Deus, que nos configura a Cristo, que se oferece a ter essa intimidade conosco, confirmando em cada dia mais os seres espirituais que nos tornamos a partir do nosso batismo. Então que esse Espírito que dá vida, que cria o vínculo entre nós e Deus, continue nos iluminando, nos fortalecendo e animando. Meu caro irmão, minha cara irmã, convido você a comigo, no dia de hoje, consagrar a sua vida a Nossa Senhora. Ela que é mãe intercessora, ela que, sendo mãe de Deus, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, se oferece também para ser a nossa mãe, para nos carregar no colo, nos afagar com carinho, e não esquece de levar até o seu Filho Jesus nossas preces, nossos pedidos, nossas orações e também os nossos agradecimentos. Então rezemos a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Eu desejo que você tenha um dia na presença de Deus. Que em tudo aquilo que você fizer hoje, em tudo aquilo que você empreender no dia de hoje, você sinta a presença de Deus. E até que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe os seus trabalhos, os seus projetos, os seus sonhos. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.